Bom, então, muito boa noite, bem-vindos. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Lígia Lacava, eu sou psicoterapeuta infantil e de adolescentes, de jovens adultos. Acho que hoje em dia, mais de jovens adultos do que eu já me imaginei ser terapeuta. Comecei sendo muito pragmática quanto à idade que eu iria atender, e com a pandemia isso foi mudando muito, assim, fui revendo muito meu atendimento. Hoje em dia eu atendo jovens até 24 anos, mais ou menos, então minha clínica tem mudado bastante. Eu sou pesquisadora, pesquiso principalmente jovens com TDAH, mas eu estou num ambulatório da Unifesp que atende crianças com transtornos externalizantes, e o nosso ambulatório é um ambulatório do SUS, então toda a nossa pesquisa é voltada para a população do SUS, que é uma coisa muito importante para mim e que eu descobri ao longo dos anos que, para mim, faz parte de um valor, de um alicerce, é, fazer pesquisa dentro do Sistema Único de Saúde, assim, prestar um serviço para o Sistema Único de Saúde. Além disso, sou formada em análise do comportamento, fiz alguns cursos, né, tanto de especialização quanto de formação em análise do comportamento, mas ao longo dos anos eu fiz formações complementares nas terapias contextuais, e hoje em dia eu me entendo muito mais como uma terapeuta contextual do que como uma analista do comportamento. Já há alguns anos, muitos anos, eu estudo a ACT, e a RFT, e eu entendo a RFT como uma teoria que embasa a ACT, que é uma forma de colocar em prática a RFT. E aí eu comecei a me perguntar muito sobre quais são as questões clínicas mais relevantes que aparecem nas minhas questões de supervisão e nas aulas que eu dou. E acho que um ponto essencial nos grupos que eu discuto, tanto seja, sei lá, discussão de caso clínico, supervisão clínica pública, eu tenho percebido ao longo desses anos uma defasagem muito grande dos psicoterapeutas em localizarem em um ponto de referência as suas análises funcionais, as suas formulações de caso. E aí fica para mim cada vez mais claro que, teoricamente, analistas do comportamento ou terapeutas cognitivo-comportamentais são formados para desenvolverem uma técnica, que não necessariamente faz com que eles entendam a teoria por trás dessa técnica e compreendam aquele sujeito que está na frente deles a partir dessa teoria. E aí eu fui tentando desmembrar um pouco aonde morava essa deficiência ou esse déficit, né? E eu cheguei num ponto crucial para mim no atendimento com crianças e adolescentes, que é o processo de desenvolvimento do self. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu posto muito sobre formação de self, sobre como a teoria das molduras relacionais está envolvida com o processo de formação de self. Para quem já assistiu às minhas aulas em outros contextos, eu já falei bastante sobre isso, mas hoje eu vim discutir aqui com vocês um pouco sobre isso que eu tenho entendido que é um processo central no atendimento com crianças e adolescentes. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje.
Bom, deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Não é esse. O nome da nossa aula é A Centralidade do Self na Psicoterapia com Crianças e Adolescentes. E para a gente falar sobre self, primeiro eu gostaria de me apresentar, de contar para vocês um pouco sobre o meu self, que acho que nada melhor do que falar sobre eu mesma, né? Poderia falar sobre milhões de casos, mas acho que o que eu melhor conheço sou eu mesma. Então, quem sou eu? Eu sou filha da Ana e do Rui. Meus pais são pessoas muito importantes para mim. Eu sou neta da Margot. Desculpa, gente, estou super emocionada porque a minha avó faleceu, semana passada. E ela foi uma pessoa muito importante para mim. Sou neta da Margot, da Irani, do Otávio e do Rui. Esse avô eu não conheci. Eu fui uma criança da cidade e tive avó do interior. As minhas férias eu passei no meio do mato. Então, minha avó Irani e o meu avô Otávio eram avós muito presentes, né? Eram pessoas que os meus pais trabalhavam e eles passavam as férias todas comigo. E eles eram avós muito dedicados no processo de serem avós. E eles foram pessoas muito dedicadas no processo de construção de self. Eles eram pessoas que gostavam muito de cozinhar, eram pessoas que gostavam muito do processo de plantar e colher e produzir alimentos, enfim, e cada um do seu jeito, eles eram muito diferentes. Até hoje eu não entendo como eles se mantiveram casados durante tantos anos. Minha avó morreu com 100 anos, meu avô com 88. Então não dá para entender muito bem como eles passaram tantos anos juntos, mas eles, com todas essas diferenças, é, se mantiveram muitos e muitos anos juntos e me ensinaram muitas coisas. Mas nesse período de me ensinar muitas coisas, eles paravam para me perguntar. Não só me diziam o que eu tinha que gostar, mas eles me perguntavam se eu preferia comer champignon na conserva ou se eu preferia comer azeitona, ou se a azeitona que eu mais gostava era a verde ou era a preta. Se eu gostava de tremoço ou se eu não gostava de tremoço, porque estava tudo bem não gostar de tremoço, afinal de contas eu era uma criança, mas eu gostava de tremoço. É, a minha família é uma família italiana, o meu avô é italiano e a minha avó, apesar de não ser italiana, foi imersa nessa cultura toda e é uma família grande, é uma família que com vários irmãos, o meu avô tinha vários irmãos e todo mundo gostava muito de cozinhar, beber vinho, comer, brigar no sentido literal da palavra. São todos muito bons em discutir, mas sempre no meio dessas discussões eu me lembro de todo mundo parar e perguntar se estava tudo bem e se as pessoas não estavam chateadas com as brigas e as discussões. E acho que muito de quem eu sou vem de quem eles são, né? Acho não, tenho certeza. Quem me conhece sabe que absolutamente tudo que eu cultivo na minha vida está voltado para isso. Enfim, eu estudei psicologia, embora eu quisesse ter feito gastronomia, mas foi nesse momento em que os meus pais, que são pessoas muito incríveis e que me ajudaram muito no processo de construção dessa autopercepção de quem eu sou, me disseram: não, gastronomia você não vai fazer. E eu falei: por quê? Porque eu gosto tanto, eu quero fazer gastronomia. E aí o meu pai me disse: você não vai fazer gastronomia porque você é muito inteligente para fazer uma coisa manual.
E ele me ensinou que eu sou muito inteligente a partir daí. Até então, ele nunca tinha dito que eu era muito inteligente. É, e eu também não sabia que eu não era muito boa em coisas manuais. Mas eu sou muito boa cozinheira. E hoje em dia, o meu pai olha para mim e fala: Nossa, não é que você cozinha bem? Hoje eu vivo e me relaciono com um cozinheiro. Ele tem TDAH. É, eu gosto de cultivar afetos, minha subjetividade, os meus prazeres. Eu não gosto de me sentir presa a coisas tecnológicas. Eu não gosto de sentir injustiça, nem de me sentir limitada. E todas essas coisas fazem parte de um longo processo de autodiscriminação. Então, tudo isso que eu estou descrevendo para vocês sobre as minhas percepções, desde coisas simples sobre de quem eu sou filha e coisas sobre a minha infância que podem ser muito pueris. São coisas que são valiosas, e mais do que isso, são coisas que eu só pude perceber o quão valiosas são, porque eu passei por um processo de discriminar o quão importante elas foram para formar quem eu sou. E muitas pessoas têm dificuldade com isso, têm dificuldade para experienciar a experiência e perceber como essa experiência é importante para que elas percebam quem elas são. E é um pouco sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de processo de construção de self. É claro que não é tudo isso que descreve o meu self, mas isso descreve um pouco. Então é isso. Prazer. Bom, não sei se vocês conhecem uma parábola sobre quatro homens cegos que encontram um elefante. E cada um deles diz que esse elefante, cada um deles individualmente declara que esse elefante é uma árvore, uma cobra, uma parede, uma corda. E na verdade é um elefante. Nenhum deles descreve o elefante como um elefante. Pois bem, sobre o que é essa parábola, nada mais do que uma metáfora de que as nossas suposições básicas em a nossa busca pela verdade científica absoluta influenciam a nossa abordagem científica do mundo. Então, o que eu quero dizer quando eu estou trazendo essa metáfora para vocês? Quando a gente olha uma criança com um sintoma e a gente supõe esse sintoma a uma criança que tem medo do escuro, é uma criança ansiosa, é uma criança é, que pode estar sofrendo algum tipo de abuso, é uma criança que, enfim, a gente nomeia uma série de possibilidades sobre essa criança, e aí a gente não ouve essa criança. A gente supõe. E a gente faz muito isso. A gente foi ensinado a fazer isso, inclusive. Né? A gente foi ensinado a supor determinados sintomas, determinadas características sobre as crianças. E aí, quando a gente pensa no que está fundamentando essa perspectiva, a gente está pensando que algumas teorias da psicologia são mecanicistas. São elas as teorias comportamentais, as teorias cognitivo-comportamentais. E aí, quando a gente pensa em teoria mecanicista, e eu não vou me estender muito sobre isso, a gente pensa num mecânico, a gente pensa em que um comportamento, ele tem uma causa, e uma única causa.
Quando a gente pensa no contextualismo funcional, dois comportamentos que topograficamente parecem iguais podem ter funções completamente diferentes dependendo do contexto. Então, quando a gente está falando em contextualismo funcional, a gente está pensando no contexto e está pensando principalmente na função do comportamento. A gente não está olhando para a topografia do comportamento. Então, assim, existe uma característica fundamentalmente diferente entre o contextualismo funcional e a análise do comportamento. E eu não estou dizendo aqui que é um problema você olhar a partir do comportamento, tá? Não estou dizendo que isso é um problema. Eu estou dizendo que existe uma outra forma de você pensar analiticamente esse comportamento, que pode ser a partir da função. Porque pode ser que uma mesma criança emita o mesmo comportamento em contextos diferentes. E a partir disso, esse mesmo comportamento tem funções diferentes. Aí vem o meu querido amigo, amado, amore, falar para vocês o seguinte: a forma de contextualismo, conhecido como contextualismo funcional, é a filosofia que fundamenta a nossa abordagem ao self dentro de uma compreensão do comportamento humano. Então, a gente está falando aqui sobre não só como a gente vai analisar o comportamento, mas como a gente vai pensar filosoficamente a fundamentação da construção do self. E aí, por isso que eu estou voltando tão teoricamente no contextualismo funcional, pensando em construção de self, por isso que eu pensei, vou montar uma aula retomando o contextualismo funcional, porque eu acho que assim, quando a gente pensa lá na frente, na ACT, no self como contexto, e a gente não consegue contextualizar o self como contexto, se a gente não volta para o contextualismo funcional, a gente não entende o que é aquele self como contexto. E é porque ele mora aqui. E aí, quais são os principais objetivos do contextualismo funcional? Do ponto de vista do contextualismo funcional, uma análise é verdadeira se permitir, pelo menos em princípio, tanto previsão quanto influência sobre o comportamento. Então, o que significa isso? O objetivo principal da análise do contextualismo funcional é que a gente consiga entender que um comportamento está sob influência de situações que já aconteceram. Então, aquela pessoa que está se comportando daquela forma está sob controle de situações passadas, mas também está sob controle da influência de situações que estão presentes naquele contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que acontecia comigo quando eu era pequena, e a partir do momento que eu entendi como eu estava inserida e no que eu estava inserida, tudo mudou. Eu, família italiana, aquele caos que eu descrevi para vocês. Só que tinha uma situação que era um pouco pior, que era a seguinte: nos natais, dia 24, na minha família, não podia comer antes da meia-noite. Não podia. Criança, adulto, ninguém podia comer antes da meia-noite. E eu era uma criança gordinha, era uma criança bem gordinha. E eu era uma criança ansiosa gordinha, não era só gordinha, eu ficava ansiosa se eu não comia. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila com isso, mas se eu não conseguia comer, eu me sentia ansiosa. E aí deu o primeiro Natal em que eu não pude comer antes da meia-noite, eu dei um piti. Eu dei um pitizão, assim, eu fiquei transtornada. E aí minha mãe brigou com meu tio, que brigou com meu avô, porque essa menina tá dando piti, não sei o quê. E eu entendi que rolou uma briga por minha causa. E eu entendi que eu não ia comer. E aí eu falei, nossa senhora, isso eu devia ter uns 5 anos. Tinha acabado de fazer 5 anos. No Natal seguinte,
Eu não comi de novo e deu briga de novo. E eu me senti mal e aquele negócio foi horroroso para mim. Quando eu fiz 7 anos, eu falei assim, gente, eu vou comer alguma coisa. Antes de começar a festa e não sei o que, blá, 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 eu vou comer uns pãozinhos aqui, porque eu não vou poder comer nessa festa até a meia-noite. E o que vai acontecer é que eu vou ficar brava, eu vou ficar irritada, porque eu não vou poder comer. E aí minha família vai brigar e vai ser tudo por minha causa. E eu vou me sentir muito mal. Então o que que eu vou fazer? Eu vou comer uns pãozinhos aqui. E aí eu comi uns pãozinhos e fiquei bem, consegui esperar. Ou seja, o que que eu fiz? Eu lembrei das minhas experiências, 2 experiências do ano anterior, previ o que aconteceu e lembrei da influência do contexto, que é o contexto do dia 24, família brigando, esperar até a meia-noite para comer. O Matheus tá rindo, porque acontece com ele também, ele fica bravo quando ele não come. Aí eu, entendeu? Aí eu falei, não, vou comer e comi, como uma criança. É, porque às vezes as crianças pensam, as crianças estão fazendo essas conexões, vocês pensam que não. Comi, tudo deu certo na minha vida, entendeu? Ficou claro? Então, uma criança passa pelo processo de rotular o seu próprio comportamento. Ela precisa compreender o seu passado para que ela se comporte de determinada maneira e quais são as influências de um dado contexto são necessárias para que ela se comporte daquela determinada maneira. É sobre isso. Só que é sobre a gente ensinar elas a discriminarem essas situações. A gente vai ensiná-las esse processo de discriminação, tanto das situações passadas quanto das influências do contexto. E como é que a gente vai ensinar elas? É como se a gente tivesse que estar ali presente? Não, queridos. As crianças conseguem descrever essas situações para a gente. Não é como se a criança fosse um jumento e não conseguisse descrever para a gente essas situações. A criança consegue. Hoje, a coisa mais linda aconteceu no meu consultório. Eu tenho uma fofinha, ela é uma fofinha. Ela tem 7 anos, é um caso super grave em que ela não consegue alfabetizar porque ela é mega ansiosa. Eu acho que ela tem altas habilidades, mas ela não consegue alfabetizar porque ela é hiper perfeccionista. E aí ela está no reforço. Ela está no reforço da escola à tarde. Hoje ela me contou que ouçam as frases que ela me contou. Ela falou assim, Lígia, hoje o reforço foi muito bom. Eu falei, é mesmo, fulana, por quê? Ela falou, porque a professora ditou, foram mais de 5 frases, mas eu consegui acertar 5 frases e as outras pessoas, uma acertou 3 e a outra uma. Ou seja, não é sobre o quanto ela acerta, é o quanto ela acerta comparado às outras pessoas. As relações que as crianças estabelecem, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eles conseguem descrever com clareza. É lindo de ver. A gente só precisa estar com o ouvido aqui, ó, atento para prestar atenção. É maravilhosa a descrição que eles fazem. Bom, então se a gente está pensando nas influências, nós, enquanto terapeutas infantis, essas influências sobre o contexto, elas são super importantes para a nossa análise, né? A gente, enquanto terapeuta infantil, por exemplo, as 3, 4 pessoas que estavam no apoio da minha paciente hoje, essas são influências. Porque se ela tivesse sozinha no reforço, provavelmente o reforço não seria, ela ter acertado as 5 frases, não seria tão importante para ela. O fato dela ter acertado perante as outras pessoas foi muito mais importante. Então, essas 3 ou 4 pessoas são influências. Né? Então, esse processo da gente ensinar a criança a rotular com precisão o comportamento dela relacionado ao comportamento dos outros
vai fazer com que a gente precise saber quais são as variáveis que a gente precisa manipular e de que forma que essas variáveis influenciam o comportamento dessa criança. E é sobre a gente manipular essas variáveis. É sobre a gente entender que existe sim a possibilidade de manipulação dessas variáveis, né? Porque senão a gente não tem o que fazer, senão é só a gente ficar parado e pensando, nossa, mas que triste essa vida que essa criança leva, né? Não é sobre isso, é sobre também a gente ter a possibilidade de manipular essas variáveis. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser capaz de especificar para elas aquelas variáveis que foram demonstradas para elas. Então, assim, são dois processos: é o processo de manipulação e é o processo de especificação para elas das variáveis que são apresentadas para elas, tanto as antecedentes, que foram as que precedem o comportamento, quanto as consequentes. E é aí, nesse momento em que a gente está falando de antecedente e consequente, que entra a teoria das molduras relacionais. E eu poderia falar, assim, né? A gente pode falar sobre a RFT de uma forma extremamente complexa e a gente pode falar da RFT de uma forma extremamente simples. Eu prefiro falar da RFT de uma forma extremamente simples. É, eu acho que, assim, para entender a RFT de uma forma mais simples, é só a gente pensar que a gente se relaciona com absolutamente tudo que se apresenta para a gente, a partir da linguagem. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma experiência. A gente cria uma relação com absolutamente tudo que se apresenta para a gente. E a partir dessa relação que a gente cria com tudo que se apresenta para a gente vai criando molduras relacionais. Então, assim, o processo de linguagem, de aquisição da linguagem relacionado a você relacionar o nome garrafa ao objeto garrafa, é uma moldura relacional. O processo de aquisição, de você entender qual é a relação que você estabelece com a mulher que cuida de você desde que você nasceu, que te amamenta, que te nutre, que te dá afeto, que te dá cuidado, e que de repente está te chamando de ai, aqui é a mamãe, e que de repente você chama ela de mamãe. E essa senhora é a sua mãe, é uma moldura relacional, que envolve o comportamento verbal de mamãe, de eu outro, mas né, que nada mais é do que você relacionar a sua experiência a partir do comportamento verbal, a partir do processo de verbalizar aquela relação, aquela experiência. Ficou claro? Dá para ser simples, não precisa ser complexo. Dá para ser simples. E que tem a ver também com o processo de rotulação do nosso próprio comportamento. Então, a partir do momento em que você entende que tudo que você se relaciona com o ambiente tem um nome, você começa a emoldurar tudo. Você começa a colocar tudo em moldura. Você começa a discriminar e a categorizar as coisas. Então, bom, ao mesmo tempo que você nomeia, você categoriza. Ah, mamãe é afetiva, mamãe é cuidadosa. Ao mesmo tempo que mamãe pode ser uma escrota, mamãe pode ser né, uma chata. Não sabemos, cada mamãe é uma. Né? A minha mamãe é uma fofa, uma querida, uma cuidadora, uma ansiosa também, mas tem várias coisas que cabem na moldura relacional minha mamãe, né? Mas todo mundo tem a sua. Mas é um pouco isso, é um pouco a relação eu-outro, eu-você. Assim como é, a,
você vai estabelecendo, você vai, né, você vai teorizando, vai criando relações a partir tanto da moldura eu-outro, quanto da moldura aqui e agora. Então, né, tempo, estou aqui, estava ontem, ou outro dia, ou ano passado, ou amanhã, quanto espaço, estou aqui agora. é, Amanhã estarei lá, em outro lugar, na escola, no trabalho, enfim. Então, essas três categorias que são interpessoal, tempo e espaço, são as três categorias que vão fazendo com que a gente comece a se perceber ambientando, né, estando no mundo. A gente vai criando molduras, vai criando noções, percepções da gente na interação com o mundo a partir da relação com o outro, a partir do tempo, hoje, ontem, amanhã, e a partir do espaço. Aqui na minha casa, na escola, no trabalho, né? E como é que a gente, enquanto terapeuta, como é que a gente vai trabalhando isso? E não só como terapeuta, como é que o ambiente vai desenvolvendo isso, né? Como é que a gente vai criando esse tipo de repertório? Coisa simples, do tipo, o que que você está fazendo agora? O que que você fez naquela hora? Isso vai fazendo com que qualquer pessoa que está em processo de formação perceba que eu mesma pessoa fiz alguma coisa agora, mas estava fazendo alguma coisa antes, né? E aí você, terapeuta, consequencia essa criança com elogios, falar, ai, que legal, que bom que você estava fazendo alguma outra coisa antes. Então você não é a mesma pessoa, né, que está aqui agora sofrendo e que estava ontem sendo feliz, ou vice-versa. Você está me contando uma história de que você estava triste ontem, mas agora você está aqui alegre. Enfim, é um pouco sobre isso, né? É um pouco essa ideia que se tem de que essas variáveis são manipuláveis. Não é sobre a gente modelar, como na análise do comportamento, que a gente modela a variável. É sobre a gente mostrar que existem propriedades sobre o antecedente e a consequência que são manipuláveis. Né? Então, que o eu e o você, o aqui e o agora, e o lá e o aqui são manipuláveis. Você que estava ontem sentindo tristeza lá na sua casa, está aqui agora comigo sentindo alegria. Isso é manipulável. Certo, pessoal? Não quero me estender muito, ao mesmo tempo não quero deixar super, hiper, ultra, mega complexo. Então, vou navegando no raio da superficialidade, mas um pouco adentro do universo da RFT, tá? Quero deixar o mais claro possível para vocês. E aí eu acho que assim, o grande veículo para tudo isso é a linguagem, né? A linguagem é um tipo de comportamento operante, mas é um tipo muito específico de comportamento operante, é o mais especial de todos, assim. Então, tem o termo técnico para ele é o responder relacional arbitrariamente aplicável, ou simplesmente molduras relacionais, né? E a moldura relacional é uma variedade de padrões, quadros relacionais, que é o que a gente usa na RFT, a gente pensa quando a gente pensa em comportamento operante a partir do comportamento verbal, a gente pensa em quadros relacionais. E aí, quando a gente está falando de quadros relacionais, a gente pensa que a função dos quadros relacionais é facilitar a linguagem e a cognição humana, incluindo comportamentos complexos, como o desenvolvimento e a manutenção do self. Então, a linguagem, ela tem um papel, ela tem não, ela é o principal veículo de desenvolvimento do self. Sem a linguagem, não existe self, né? Ao mesmo tempo,
que ela é esse super veículo, a gente tem problemas quando a gente desenvolve, quando a gente está pensando em desenvolvimento de selfie, principalmente porque a linguagem ela pode ser muito truncada, né? A linguagem, as pessoas podem estar muito suscetíveis à linguagem, elas podem estar prestando demasiada atenção na linguagem, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que a gente começa a desenvolver molduras relacionais antes dos 2 anos de idade, muito novos, né? Eu tenho um afilhado que tem 1 ano e 5 meses, e ele é o bebê mais fofo do mundo, assim. Não posso falar, mas é. E uma das minhas melhores amigas tem uma criança de 2 anos e 8 meses. Então, tenho bebês muito próximos a mim, assim. E vira e mexe, eles estão juntos, assim, eles interagem juntos. E eles são completamente diferentes. E aí eu fico me perguntando quais são esses selfies em formação já, sabe? Eu fico assim, tipo, gente, o que será que eles estão pensando agora? Porque um, por exemplo, come o dia inteiro, enquanto a outra não quer comer, se recusa a comer completamente, e ela é uma destruidora de lares, assim, ela só sai desmedida, sem pensar em nada, só sai. E aí eu fico pensando assim, tipo, o que tá passando pela cabeça dessas crianças, sabe? Com certeza elas já têm, né? Ela já tem um processo de construção de self em andamento, porque ambos os pais são excelentes pais, assim, são bons veículos, né? São bons ambientes de formação. E aí eu fico pensando nessas duas crianças que antes dos 2 anos de idade já estão aí nesses processos de desenvolvimento de molduras relacionais. E se a gente pensar que é isso, assim, ao passo que a gente desenvolve linguagem, seja ela qual for, né? Se a gente fala mamãe, a gente já associou aquela pessoa à palavra mamãe, ou seja, a gente já estabeleceu uma moldura relacional. Esse bebê que eu tô falando para vocês, ele é completamente aficionado por carros. Então, ele vê caminhão, ele fala o K. Aí ele vê um carro menor e fala K. Ele vê moto, ele fala K. Então, assim, ele também já criou uma moldura relacional relacionada a carros. Sabe-se lá o que passa na cabeça dele relacionado a carros? Não sei. Ao mesmo tempo, né, quais são esses grandes processos que fazem com que essa interação no mundo, esse experimentar, né, esse interagir, é, seja, por vezes, problemático, seja, por vezes, é, não, não bem desenvolvido. E é um pouco do que a gente vai falar, né? Se a gente pensar que, por exemplo, um objeto quando a gente começa a desenvolver a linguagem, a gente não precisa da permanência de um objeto para que a gente lembre dele. Então, vamos pensar que isso aqui é um batom, né? E quando eu aprendo a palavra batom, eu não preciso que o batom esteja na minha frente para que eu lembre de batom. É só eu falar, o batom, e eu simbolizei o batom, né? A habilidade de simbolização, ela é extremamente importante para que a gente desenvolva self. Por quê? Porque tudo que a gente simboliza a partir da experiência é um processo de construção de self. Então, vamos dizer que eu tive uma experiência muito agradável com relação a uma emoção voltada para a inveja. E eu simbolizei o sentimento de inveja. E aí, toda vez que eu me remeto, né, que alguém fala sobre inveja, eu lembro da sensação de inveja. Eu simbolizei a inveja. E eu simbolizei a inveja de tal forma que talvez tenha sido tão aversivo para mim que eu não quero mais sentir a inveja. Só que talvez sentir a inveja seja importante para a gente,
né? Não sentir inveja significa não nos colocar em situações em que talvez estar com uma amiga que a gente acha bonita, por exemplo, ou com uma outra pessoa que, sei lá, tá num relacionamento feliz enquanto a gente não tá, são situações que podem provocar inveja, e aí o que que a gente faz? A gente simplesmente não vê essas pessoas, não se relaciona com elas. Então, assim, a simbolização das experiências pode fazer com que a gente se esquive muito experiencialmente de algumas situações, né? E qual é a base de tudo isso? Se fôssemos animais, a gente se relacionaria com as coisas de forma não arbitrária. As relações não arbitrárias, elas são relações que partem, por exemplo, de características físicas, né? Então, por exemplo, se eu digo para vocês que a bola preta é igual à bola preta, então, consequentemente, no segundo quadrante aqui, a bola preta não é igual a nenhuma dessas outras bolas, certo? Porque a regra é uma semelhança física. Então, não temos semelhanças. Não são estabelecidas nenhuma relação entre a bola preta e as três bolas do quadrante direito. Porém, nós somos seres humanos e nós, enquanto seres que desenvolvemos linguagem, nós temos algo que faz com que as nossas relações sejam arbitrárias, que é o que a gente chama de dicas contextuais ou pistas contextuais. Essas dicas ou pistas contextuais fazem com que eu diga para vocês, por exemplo, olha, pessoal, a bola preta, ela é igual à bola roxa. Então, se eu mostrar para vocês a bola preta, dentro das três bolas de baixo, qual seria semelhante à preta? A lilás, apesar delas não serem parecidas, né? Então, essas pistas contextuais, elas podem, por exemplo, ser mais complexas, como uma pista do tipo, as pessoas bonitas são as pessoas magras, né? Ou as pessoas bonitas são aquelas que têm o cabelo loiro, né? São algumas dicas contextuais algumas pistas contextuais que já foram ditas por aí, colocadas por aí em larga escala. E a partir dessas pistas contextuais, a gente estabelece relações arbitrárias, né? A gente vai se relacionando com as coisas a partir de outra coisa. Então, a gente vai estabelecendo relações de igualdade, por exemplo, né, em que uma coisa é igual à outra. A gente vai estabelecendo relações de diferença, por exemplo, em que uma coisa é diferente da outra. A gente vai estabelecendo relações de oposição, em que uma coisa é oposta à outra. A gente vai estabelecendo relações de comparação, em que, por exemplo, a minha paciente se compara aos amiguinhos, né? E nessa relação de comparação, ela só se entende quando ela se compara aos colegas. A gente estabelece relações, de condição, por exemplo. Se eu estiver ansioso, eu vou estragar tudo, ou se eu estiver calmo, tudo vai dar certo, mas aí eu preciso estar calmo. E aí a probabilidade de eu ficar nervoso é muito grande. Relações temporais, relações de categorização, relações de perspectiva. Enfim, vamos estabelecendo uma série de relações a partir de um termo em relação ao outro, a partir dessas pistas contextuais.
E, bom, enfim, isso não é necessariamente ruim, isso pode dar muito certo, né? Isso pode ser muito legal. Então, por exemplo, uma dica contextual pode ser de que pessoas estudiosas normalmente são bem-sucedidas. E aí, a partir dessa dica contextual, dessa pista contextual, você é uma pessoa que se esforça muito nos estudos para ser bem-sucedido. Não necessariamente você vai ser bem-sucedido, mas você se esforça, nos seus estudos para ter um objetivo de ser bem-sucedido. Existem outras dicas contextuais que não necessariamente são benéficas, né? Essas dicas contextuais, elas são importantes fontes de relações onde respondemos a uma coisa em termos de outra. Elas são muito benéficas se a gente pensar em flexibilidade e valores. Então, se eu sou flexível a alguma coisa, né? Se a gente está pensando em flexibilidade, se eu consigo não estar rígido com relação a essa dica, ela é muito benéfica. Mas se eu estou rígido, se eu me fusiono cognitivamente, não só cognitivamente, mas se eu me fusiono a relação arbitrária que essa dica me promove, e se eu sofro consequentemente, isso é muito ruim, né? O processo de fusão que essas dicas contextuais pode gerar é muito grande. E, e aí são pessoas que acabam ficando extremamente fusionadas com a ideia de que elas precisam ser alguma coisa para desempenharem algo, né? Então, por exemplo, para você ser aceito, você tem que ser bom no futebol. Para você ser bonito, você tem que ser magro. Então, se a gente está falando de crianças e adolescentes com selfies mais frágeis, né, menos desenvolvidos, a gente está falando de crianças que estão muito fusionadas com, com essa, com essa ideia do que as dicas contextuais promoveram em termos das relações que elas foram estabelecendo com o contexto que elas estão inseridas. E aí, quando essas crianças chegam para o nosso consultório, elas se conhecem muito pouco, né? Elas se descrevem muito pouco. Elas conseguem notar muito pouco o que elas sentem, o que elas querem, o que elas gostam, o que elas desgostam, e muito menos a gente consegue trabalhar com elas aquilo que eu descrevi para vocês relacionado a eventos passados e questões, né, pensando um pouco nos contextos e nas inferências. Claro que esse é o objetivo, mas para a gente chegar nesse objetivo, para a gente chegar no objetivo de tatear tanto as experiências quanto as molduras relacionais, a gente precisa começar a trabalhar com as experiências sensoriais, né? Então, quando a gente pensa ali no trabalho da ACT, a gente olha para o Hexaflex, a gente vê to- é, toda uma gama disposta no Hexaflex e a gente talvez não entenda toda a proposta da ACT, o que a RFT mostra para a gente por exemplo, quando a gente volta para o momento presente, na RFT, o trabalho de mindfulness, ele tem uma função muito diferente da ACT. Na RFT, o trabalho de mindfulness, ele tem a função de tatear os eventos privados, mas mais do que isso, as experiências sensoriais. Porque se a gente vai trabalhar a self, o primeiro passo para trabalhar a self é discriminar as experiências sensoriais.
é fazer com que essa criança entenda que ela sente no corpo dela e que depois ela sente e ela percebe emoções, para discriminar essas emoções num contexto. Então, é um pouco assim, sabe? Para a gente chegar nos processos que a ACT mostra para a gente tem um longo percurso de trabalho de desenvolvimento de self. E aí, quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente consegue chegar no trabalho de flexibilização. Mas existe um processo de primeiro construção desse self para depois a gente chegar no processo de flexibilização. E aí é um pouco do que eu vou falar para vocês amanhã. Hoje eu trouxe para vocês um pouco mais da conceitualização do processo de construção de self, e aí amanhã eu vou trazer um caso clínico, então eu vou tentar mostrar para vocês um pouco mais como a gente trabalha isso na clínica, e vou exemplificar a partir de um quadro de neurodivergência, né? Vou trazer uma criança com TDAH, mas para a gente discutir um pouco mais como a gente desenvolve esse self a partir de tudo que a gente discutiu hoje e como que a gente entra com processos de flexibilidade, tá? E aí eu queria, pensando um pouco que a gente vai trabalhar esse tateamento das experiências sensoriais, convidar todo mundo para a gente fazer um exercício que eu faço com os meus clientes, desde os menores até os maiores, para a gente fazer um exercício de mindfulness rapidinho. Bom, então eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, se acomodar bem, sentar de uma forma que as suas costas estejam longe da cadeira ou reta e ereta. Tentem fechar os seus olhos nesse momento e gentilmente se concentrar na sua respiração. Nesse momento, não precisa tentar controlar a sua respiração. Apenas deixe ela fluir para dentro e para fora, se permitindo notar como isso se sente. Observe a sua respiração. Tente estar com ela por um minuto. Se em algum momento você achar isso bobo ou entediante, preste atenção nisso e veja se você consegue continuar sentado aí, com a intenção de notar a sua respiração. Agora, feche as suas narinas com o polegar e o indicador e note como isso se sente. Solte o nariz e respire profundamente. Deixe o ar entrar lentamente e sair lentamente das suas narinas.
e observe se você sente alguma sensação diferente depois de não ter tido ar. Lentamente, abra os olhos e seja bem-vindo. Bom, gente, esse exercício eu faço, claro, com crianças menores eu faço de um jeito mais simplificado, mas ele tem a função de fazer eles perceberem que uma hora você está respirando, depois você não está, e aí depois você está de novo. E é a mesma coisa com as emoções. Uma hora você está sentindo, depois você não está, depois você sente de novo. Então é um pouco desse movimento do migrar, né? Do migrar da sensação, do migrar da emoção. A gente usa muito esses recursos, que são recursos sensoriais, mas que a gente faz esse movimento de, né, de presta atenção, tá vendo como é possível? Do mesmo jeito que você tira o ar e você coloca o ar, e você sente a respiração e você perde ela, você sente a raiva, mas você perde também, tá bom? É isso. A gente se vê amanhã. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Até amanhã, pessoal.